Boa tarde a todos. Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje vou falar sobre as propostas para a mudança da lei da nacionalidade que saiu há poucos dias. A propósito, já escrevi um artigo sobre isso, mas hoje vou falar novamente sobre essas propostas neste vídeo. Mas antes, uma pequena referência ao extremo calor. Eu não gosto muito, não tenho muito jeito para dar conselhos, mas de facto este calor infernal fez com que eu também viesse agora com alguns conselhos. Certeza que eu não sou o único, né? Vê-se em todo lado, né? Porque de facto está um calor para o mês que estamos agora a entrar em julho, né? Amanhã entramos em julho, portanto estamos a meio, pode-se dizer-se a meio do verão, mas é mesmo um tempo muito quente para esta época do ano. Há localidades que ultrapassaram os 40 graus e houve ontem uma que até chegou aos 46 graus, que foi o recorde para o mês de junho. Pessoal, é o normal, não é? Portanto, beber muita água, ir o mais possível para lugares frescos e com sombra, comer muita salada, né? Quando diz beber muita água, portanto, beber muitos líquidos, mas não sumos, sobretudo sumos gasificados, e claro, bebidas alcoólicas também não, obviamente. De resto, atenção ao creme solar, ao protetor, né? Coisas assim do género. Atenção a não ir para lugares com sol nas horas de maior calor, nas horas de maior exposição solar. Muito cuidado nas praias. As pessoas têm muita tendência, em Portugal é uma coisa extraordinária, em Portugal há muito essa tendência de não se ligar muito a esse tipo de conselhos, isto é, pões um chapéu, já agora também usar o boné, né? Pões um boné, pões um chapéu e andas de roupa fresca e está-se bem, né? Porque as pessoas, por exemplo, só pensam em pôr protetor solar quando vão para a praia, né? É errado, né? As pessoas devem pôr protetor solar, por exemplo, as pessoas que trabalham no exterior, na construção civil, né? Muitas vezes estão em tronco nu, não é? E braço, tudo, devem pôr protetor solar. Portanto, o protetor solar não é só para se utilizar na praia, né? Pronto, estar o mais fresco possível dentro de casa, janelas abertas, sobretudo de manhã, e depois nas horas de maior calor. Não digo fechar a persiana toda, mas fechar um bocado, né? Para o calor não entrar, né? E pronto, e é isto. Então vamos agora à lei da nacionalidade, propostas, né? Foi propostas aprovadas pelo Conselho de Ministros, mas que falta agora ser aprovadas no Parlamento. Pronto, como sempre, quando há propostas, vai haver negociações, e portanto vai saber se depois estas propostas vão passar ou não. Eu digo já, daquilo que eu vi, acho que são necessárias, mas acho que ainda são insuficientes. Pronto, vamos então falar. Primeira proposta, aumenta o prazo mínimo de residência para naturalização. O prazo mínimo de residência legal para os cidadãos dos países da CPLP, portanto, os países, comunidades de países da língua portuguesa, passa de 5 para 7 anos, enquanto dos outros países aumenta para 10 anos. Pronto, aqui começa logo o primeiro erro,
Não deve haver distinção. Eu sei que há uma história em comum, sei que há, pronto, há uma ligação entre Portugal e os países de língua portuguesa, são séculos de história em conjunto, né? Mas as coisas não podem ser vistas desse ponto de vista, têm de ser vistas do ponto de vista de segurança. E, por exemplo, quando se sabe, ainda esta semana foi notícia, que uma das maiores organizações criminosas brasileiras está muito presente em Portugal, né? Entrou em Portugal por causa das leis estúpidas da imigração do antecessor de Montenegro, que está agora no Conselho Europeu, Costa. É evidente, é um grupo criminoso de um país de língua portuguesa, né? Portanto, não pode haver exceções, né? A criminalidade pode vir de qualquer país. Os maus comportamentos, a falta de adaptação, né? Pode vir de qualquer país, seja ele de língua portuguesa ou não. Portanto, não pode haver exceções. Tinha de ser 10 anos, tanto para os países de língua portuguesa como para os países onde não se fala português. Mas pronto, há sempre aquela coisa de países irmãos, não sei o quê, não sei o que mais. Sinceramente, países irmãos, admito, é certo que há uma relação especial, mas daí até chamar países irmãos, né? E há tanta história que se podia contar com pessoas que vêm desses países com intenções não propriamente corretas, né? Até pessoas famosas, pessoas que não eram nada, diga-se, né? Que vieram para Portugal, atingiram o sucesso em Portugal, né? E agora não faz outra coisa que não seja falar mal de Portugal, né? Pronto, é isto, né? Portanto, temos, por exemplo, uma jornalista brasileira, né? E um músico, que sinceramente nem sei de que país é, porque também é um músico que passa a vida a falar mal de Portugal, tal como uma política antiga deputada, enfim. Não pode haver exceções. Depois uma coisa que eu não sabia. O prazo começa a contar a partir da obtenção do título de residência e não do momento em que o pedido é submetido. Eu já sabia que os governos do Costa foram bastante irresponsáveis na permissividade para a entrada de imigrantes. Era tudo a monte e vêntios, portas escancaradas, mas há aqui coisas que uma pessoa fica, isto é mesmo verdade, era mesmo assim, né? Dá vontade de perguntar como é que isto foi possível, o grau de irresponsabilidade destes governos socialistas apoiados, o primeiro governo apoiado pela Xeringonça, né? Chegou-se a isto, né? Porque repare-se, antigamente o prazo contava a partir do momento em que o pedido é submetido. É extraordinário, onde até pode ir a estupidez desta gente que fez estas leis, que aprovou isto, né? Depois, naturalização de descendentes. Para filhos de estrangeiros nascidos em Portugal, será necessário que pelo menos um dos pais, resida legalmente no país por 3 anos, em vez de 1 ano como na lei atual. 1 ano, por amor de Deus. Basta 1 ano para que o filho peça a naturalização. Ou melhor, 1 ano em que o pai ou a mãe residem em Portugal,
né? E o filho pode pedir a naturalização humana. Isto é mesmo a dizer, entrem, venham todos, né? Venham todos. Há espaço para todos, há trabalho para todos, há casas para todos, né? Depois, por isso é que se vê aos 20 e tal a dormir no mesmo quarto, lá em Martim Muniz, e não só, e outras localidades, no Alentejo, por exemplo, né? Enfim. E o pedido de nacionalidade deve ser expressamente manifestado pelos pais, não sendo mais automático. Isto é, a lei atual, que recordo, e eu vou recordar sempre porque isto é uma coisa espantosa, é portanto, do governo do António Costa, não é? A lei atual bastava um dos pais estar há um ano a morar em Portugal, que a naturalização era logo automática, né? O filho até podia nem ligar para a Tarina, nem falar português, nem saber nada de Portugal. Pronto, enfim, nada. Passas a ser português, pá, espetáculo. Hã? Isto é uma coisa fantástica mesmo. E outra proposta, a naturalização por ascendência portuguesa será limitada até bisnetos de cidadãos portugueses, restringindo o acesso em comparação com as regras anteriores. Muito bem. E quanto aos 3 anos, portanto, de um dos pais, ainda é pouco. Sinceramente, ainda é pouco. Um ano é a lei atual, 3 anos a nova proposta. Eu acho que devia ser, no mínimo, 5 anos. 5 anos e mesmo assim, pá, ainda não sei se é a proposta certa. Agora, 3 anos ainda é pouco, sinceramente. Fim do regime extraordinário para os judeus sefarditas. Né? Havia um regime especial que permitia a naturalização de descendentes de judeus sefarditas, uma palavra complicada. Sefarditas portugueses será extinto. Também está certo. Né? Mas também aqui, se a regra especial para estes é extinta, porque é que continua a haver regra especial para os cidadãos da CPLP? Né? Não pode haver exceções. Perda de nacionalidade por crimes graves, obviamente. Não é? Isto nem é preciso discussão. Não é? Ora, vamos ver o que é que diz aqui. Cidadãos naturalizados, não portugueses de origem, claro, podem perder a nacionalidade como sanção acessória decidida por um juiz em casos de condenação por crimes graves com penas de prisão igual ou superior a 5 anos, como homicídio, violação ou crimes contra o Estado. Essa medida tem gerado debates sobre a sua constitucionalidade. Debates que, obviamente, só podem ser feitos pela esquerdalha, não é? Esquerda, mas sobretudo a extrema-esquerda, não é? Que, quando uma coisa não lhes agrada, diz logo que é contra a Constituição, não é? Enfim, Constituição que, como se sabe, foi feita pelos socialistas em 76, portanto há muito de socialismo ainda naquela Constituição, mas o facto é que isto nem merece discussão, não é? Portanto, alguém que cometa crimes graves em Portugal e que não seja português de origem, não é? Tem de lhe ser tirada a nacionalidade portuguesa. Não é? Mais nada, se ela tiver, obviamente. Não é? Exigências adicionais para naturalização. Passará a ser exigido conhecimento suficiente da língua e cultura portuguesas, além de direitos e deveres fundamentais comprovados por meio de testes. Está certo, mas depois há sempre aquela pergunta, isto é,
não é para uma pessoa saber a história de Portugal, ou saber o hino, ou saber falar português, né, que se vai sentir português. Né. O sentir de uma nação, né, tem muito a ver com a alma, com o espírito, com aquilo que sente dentro de si. Né, que sente dentro de si. Isto é claro que saber falar a língua ajuda, saber as leis, os direitos, os deveres fundamentais ajuda, mas não pelo menos é a minha opinião, não acho que é isso, né, que faz com que uma pessoa seja nacional de um país. Né. E depois, por exemplo, de certeza que muita desta gente sabe muito mais os direitos do que os deveres. Né. Portanto, acho bem que comecem a conhecer os deveres e a respeitá-los, né, porque esta gente só pensa nos direitos, mas depois os deveres, enfim, né. O requerente deverá fazer uma declaração solene de adesão aos princípios do Estado de Direito Democrático. Pronto, mais uma vez, também está bem, está certo, obviamente, mas o que é que impede uma pessoa que faz uma declaração solene de depois de respeitar essa declaração? Né? Muito bem, eu respeito, sinto-me português, falo português, sou gosto de Portugal, né? Respeito os deveres e os direitos, conheço a história, mas depois, por dentro, o que interessa é que Portugal me pague, né? O que interessa é que Portugal pague as minhas ajudas, né? que me dê o passaporte, que me dê a naturalização, para eu ir daqui para fora, ir arranjar, buscar uma vida noutro país melhor, ou então para coisas piores ainda. É discutível, né? Mas é assim, é discutível, mas não quer dizer que não sejam ideias para pôr em prática. Né? As propostas, porque também não se pode ficar no zero. Alguma coisa tem que se fazer. Né? A naturalização será negada a quem tiver condenações por crimes com pena de prisão igual ou superior a 3 anos, a reforçando a análise do histórico criminal, obviamente. Não queremos cá criminosos, não queremos pessoas que vão para Portugal perturbar a tranquilidade característica do país, né? Que está cada vez menos tranquilo, apesar de uns estudos a dizer que somos os países mais seguros do mundo. Até pode ser verdade, mas já fomos muito mais seguros. Aí é que está. Né? Depois há outras coisas que não interessam tanto. Quanto ao reagrupamento familiar, será exigido o mínimo de 2 anos de residência legal para pedidos e apenas menores poderão solicitar o reagrupamento estando em Portugal. Outros familiares devem fazer o pedido fora do país. O mínimo de 2 anos de residência legal para pedidos de reagrupamento. Errado. Isto é, andou-se a abrir as portas, a escancar as portas a milhares e milhares de imigrantes. Os imigrantes têm, em média, mais filhos, têm famílias maiores do que os nacionais. Vai-se andar a receber cada vez mais, isto é, faz conta, vem um pai, fica 2 anos e depois pede para vir a família, mulher e 5 filhos.
Mas vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. E depois, claro, fala-se na substituição populacional, que é cada vez mais uma verdade. Eu, durante muitos anos, não acreditei nisso, mas a verdade é que só não vê quem não quer, não é? Por amor de Deus, não é? Só não vê quem não quer. Portanto, 2 anos acho insuficiente. 5 anos no mínimo. 5 anos no mínimo. Não é? E bem, sinceramente, eu compreendo que as famílias se queiram juntar. Não é? Afinal, são famílias. Não é? Mas as coisas não podem ser assim. Não, é? Não pode haver um humanismo sem racionalidade. Não é? Era bom que fosse possível juntar as famílias, tudo, não é? Mas há que haver condições, não é? E há que zelar pela segurança e pela melhoria de vida dos portugueses em primeiro e também dos próprios imigrantes, não é? Porque quanto mais pessoas se forem entrar, não é? Não é só os portugueses que vão ficar prejudicados. É os próprios imigrantes que já cá estão, que já estão em Portugal, que também vão ficar prejudicados. É lógico. Não é? E depois, outra proposta, será necessário, portanto, autorizações de residência da CPLP, será necessário um visto consular prévio, não sendo mais possível pedir a residência com visto de turismo ou isenção de visto. Isto é mais uma daquelas leis completamente absurdas, por amor de Deus, do governo de Costa, não é? Para os habitantes, para os cidadãos da CPLP, ainda é, porque isto ainda está em vigor, não é? Pedir a residência com visto de turismo ou isenção de visto. Não é? Isto é extraordinário. O nível de total falta de sentido, da responsabilidade, de total desleixo do governo mais absurdo e mais irresponsável que eu me lembro desde o 25 de Abril de 74. Não é? Estes governos do Costa, eu acho que deviam ser julgados. Não é? Já que agora há o processo estúpido da Joana Marques com os anjos, que ainda não percebi como é que aquilo foi a tribunal. Como é que os governos do Costa, incluindo o próprio Costa, não é, ainda não estão a ser julgados. Não é? O futuro de Portugal está muito condicionado pelas decisões estúpidas e completamente abjetas destes governos do Costa. Não é? É uma coisa impensável. Não é? Bom, agora falta saber se estas propostas vão passar ou não. Não é? Duas observações finais. Primeira é que pecam por tardias, não é? E pecam por insuficientes estas propostas. Não é? O nível de responsabilidade, o nível de invasão imigratória chegou a um tal ponto que eu acho que no futuro vai ter de haver mais propostas mais restritivas ainda. Depois portanto, vai ter de haver mais restrição, né? Embora, por exemplo, as empresas o que querem que venham imigrantes para pagar mais barato, né? Custa menos mandar vir de fora do que formar as pessoas, do que formar os portugueses, né?
por isso é que os portugueses os jovens estão cada vez mais a emigrar, né? É uma coisa absurda, mas é verdade. Absurda, enfim, não é o eles emigrar, é estas condições que fazem com que eles emigram. Porque de certeza que a esmagadora maioria preferiria ficar em Portugal. Né? Depois, eu disse 2 observações, afinal são mais, portanto, mas para acabar, eu já vi na internet que o governo quer expulsar não sei quantos mil imigrantes clandestinos, portanto, em situação irregular, mas não tem condições para isso. É espantoso. Portanto, certeza que há muitos que andam por aí. Quem sabe, se em situações de criminalidade, não é? Anda aí, tipo, pé descalço, não é? Enfim. E depois, uma coisa que eu nunca percebi, mas vê-se muito na internet, e não são advogados, ou melhor, advogados, enfim, que tanto em Portugal como nos países estrangeiros, sobretudo no Brasil e na Índia, facilitam a obtenção de passaporte. Há mesmo publicidade à descarada, né? Há mesmo publicidade à descarada a dizer, por exemplo, facilitamos a obtenção de passaporte rápido em apenas 3 dias, tenha passaporte para ir para Portugal. Né? Eu não vejo os governos a fazer nada. Bem, o governo do Costa não admira que não faça nada, que não tivesse feito nada, né? Porque um governo que era tão irresponsável, que só estava bem a abrir as portas, né? Pronto, também não interessava que houvesse, não interessava ir atrás enfim, falsos advogados, né? Que ajudavam na obtenção do passaporte. E como se olha para aquilo e pensa, mas que falta de vergonha é esta, que falta de organização? Como é que é possível que num país estrangeiro pessoas prometam a obtenção de passaporte, pessoas que de certeza que não têm autorização para tal serviço, né? E facilitam, né? Como por exemplo, já agora, né? Peço desculpa, mas lembrei-me, vou ter de falar, ainda hoje deu uma reportagem no Jornal da Tarde, portanto, eu peço desculpa, esqueci o nome, portanto, onde se vai, onde os imigrantes vão pedir o visto de residência, né? Eram filas enormes, houve quem dormisse à porta, né? E estava lá um senhor com uma folha, com vários nomes, né? E a chamar os nomes, né? Como se fosse um funcionário, né? Mas não tinha nada que o identificasse como se fosse um funcionário daquele serviço, portanto, daquela repartição, né? Estava lá a chamar os nomes, né? Não tinha nada que o identificasse, era um imigrante brasileiro, e o jornalista perguntou o que é que eu estava lá a fazer, e ele disse que estava lá só a ajudar. Portanto, ela perguntou até se ele era voluntário, e ele que não era voluntário, mas estava só a ajudar e tudo. Ora, o que é em comum entre esta pessoa e aquelas pessoas que prometem a obtenção de passaporte, não sei o que mais? 3 coisas em comum. Primeira coisa, são estrangeiros. Segunda coisa, bem se meter na vida dos portugueses, né? Bem, ninguém lhes pediu nada, né?
fazem serviços para os quais não têm competências. Portanto, fazem serviços ilegais, se calhar até a extorquir dinheiro, o mais certo, a extorquir dinheiro. Portanto, a pagar muito mais, a cobrar muito mais do que aquilo que devia ser cobrado, né? Aliás, neste caso das filas, se o homem está a cobrar dinheiro, estando ou não estando é ilegal, mas estando ainda é pior, né? Porque ninguém tem de estar a pagar por estar numa fila, né? Portanto, eles próprios fazem-se, substituem-se ao Estado português, fazem os serviços que competem ao Estado português sem nada que lhes autorize. E o terceiro ponto é que o Estado português não faz nada. Nesta mesma reportagem, depois apareceu lá um guarda, portanto um vigilante lá da casa, portanto da repartição, a olhar, nada feito, né? E depois apareceu a responsável, mesmo o responsável, né? A dizer que de facto aquele homem, aquele brasileiro, podia estar a incorrer numa violação da lei, né? Epá, é óbvio, por amor de Deus, o Estado que faça alguma coisa, né? Porque isto depois torna-se uma rebaldaria. Imagina-se o que é as pessoas chegar, né? E, bom, vão ali para a fila, papel com os nomes, começa a cobrar, né? E é todo o mundo e Deus. E é este tipo de pessoas que estamos a trazer para Portugal, não é? Há pessoas honestas, há pessoas que vêm para trabalhar, mas depois há este tipo de gente que só está bem a arranjar esquemas fraudulentos para enganar o próximo, não é? E portanto, por isso é que eu digo, é preciso mais restrição, não só para impedir que gente com más intenções venha para Portugal, mas também porque o excesso de imigração vai fazer com que mais cedo ou mais tarde tenha de haver mais restrições, né? E mesmo as pessoas honestas vão ser atingidas. Graças a quem? Graças ao Costa, que está agora no Conselho Europeu, como se diz, na boa vida, né? Quando devia estar a ser julgado, porque o futuro de Portugal está muito condicionado pelas suas imbecilidades, né? As suas asneiras. Bem, pessoal, peço desculpa, demorei mais tempo do que estava à espera, mas pronto. Um abraço, partilhem, façam gosto, comentem e até ao próximo, tá bom? Adeus.